Em meio à grave crise econômica enfrentada pelo Estado, o governo vem buscando saídas para tentar regularizar o caixa e colocar os pagamentos de servidores públicos em dia. Entre as medidas propostas está a securitização da dívida e a alienação de ativos da SEDAI. Para falar sobre o assunto, o Alerj Entrevista de hoje recebe o deputado Paulo Ramos. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista de hoje. Vamos começar falando sobre a SEDAI. Aqui na Alerj, desde o ano passado, os deputados têm discutido e aprovado muitas matérias que foram encaminhadas pelo governo do Estado, né, com esse propósito de tentar conseguir mais recursos para o Estado do Rio em função da dívida, da crise financeira, né? E uma das matérias aprovadas aqui foi justamente essa autorização para alienação das ações da SEDAI, que na verdade era considerada até uma das exigências do próprio governo federal em função do plano de recuperação fiscal dos estados. Como é que o senhor vê hoje, por exemplo, a contratação de uma empresa como a Fundação Getúlio Vargas para fazer o acompanhamento desse processo que era previsto justamente nesse projeto aprovado aqui na Alerj? Primeiro, eu não posso acreditar que haja uma pessoa que não seja favorável à recuperação das finanças estaduais. Para quê? Para atender aos direitos dos servidores públicos e prestar bons serviços à população, em todas as áreas. Mas o governo, nas medidas que está adotando, ele não quer criar receitas. Ele quer aprofundar o endividamento do Estado. Ele não quer enfrentar, e eu digo isto, a sonegação. Ele não quer cobrar a dívida ativa. Ele, quando vem com a proposta de fazer um empréstimo, dando as ações da SEDAI como garantia, que, na verdade, o que o governo está fazendo é dando um passo para a privatização da SEDAI. Nós não temos dúvidas quanto a isto. Mas olhando o caso específico da SEDAI, a SEDAI, sem considerar a importância da água. Não vamos entrar nesse debate de que a água é essencial à vida, que sobre a água não pode existir o lucro. Até quem faz greve de fome tem direito a beber água. A gente tem, assim, uma porção, são muitos os argumentos para dizer que a água tem que ser água potável em todas as torneiras, esgoto recolhido e tratado. Tem que ser uma empresa pública. Imagine um cidadão com 3, 4 filhos que está desempregado. Não tem condições de pagar a conta da água. Ele vai ter a água cortada? Como é que equaciona isto na iniciativa privada que quer, acima de tudo, o lucro? Então a SEDAI tem que ser uma empresa pública. Muito bem. Mas tem uma questão. Com tudo aquilo que se pode considerar, a SEDAI é uma empresa que dá lucro. A SEDAI é lucrativa. E não é um lucro anual pequeno. E vem sendo crescente. Talvez no estado do Rio tenha sido a única empresa que tenha dado lucro. Como é que uma empresa que tem um lucro de 400 a 500 milhões por ano não representa receita? O ideal seria, eu tenho até uma proposta nesse sentido, que todo o resultado positivo da SEDAI fosse reinvestido em ações de saneamento. E aí a SEDAI estaria caminhando para cumprir com a sua tarefa. Porque muitos locais no Rio de Janeiro, como a Baixada Fluminense, por exemplo, ainda tem um déficit de saneamento básico muito grande, né? Mas a culpa não é da SEDAI. A culpa é do governo, ou dos governos sucessivos. E olha que eu estou aqui há algum tempo. Vários governos fizeram investimentos pesados ou divulgaram que fizeram na Baixada Fluminense. E por que não se percebe
o resultado. Se deixar o planejamento e a execução para alcançar 100% no saneamento básico. Se deixar a cargo da SEDAI, com certeza absoluta, isto será alcançado. Agora, quando o governo, que tem a maioria das ações, causa constrangimentos à SEDAI, vai podando a SEDAI, e agora esse desatino. Pô. Então, nós estamos aqui tentando, a Assembleia Legislativa aprovou pela maioria. Porque vamos falar, a Assembleia Legislativa aprovou. As pessoas pensam que foi a unanimidade. Não foi. Uma parcela do Legislativo não só votou contra, como continua resistindo. E imaginar agora que a Fundação Getúlio Vargas foi contratada sem licitação. A Fundação Getúlio Vargas tem notório saber, experiência comprovada para avaliar o preço das ações da SEDAI? Claro que não tem. É só para a gente explicar para o telespectador, a contratação da Fundação Getúlio Vargas é para justamente acompanhar esse processo, determinar como vai ser feito esse processo de alienação das ações, né? Na verdade, a Fundação está sendo contratada sem licitação para avaliar, fazer uma avaliação. Quanto custam as ações da SEDAI? Não estão na Bolsa? Quem é que pode definir isto? É o mercado? Que eles falam no Deus mercado. O mercado é a solução para todos os males. Mas as ações da SEDAI não estão na Bolsa de Valores. Não estão no mercado. Mas a Fundação Getúlio Vargas, que hoje presta serviços os mais diversos a vários governos, além de oferecer quadros para ocupar postos na administração pública. Lamentavelmente, ainda se chama Fundação Getúlio Vargas, que nós estamos no desmonte da era Vargas, vamos ter o desmonte de tudo aquilo que vem da era Vargas, exatamente com a contribuição da Fundação Getúlio Vargas. Quero até sugerir que troque de nome, para não causar um dano à memória, à imagem daquele que tanto lutou pela soberania nacional e deixou aí uma herança tão grande em homenagem ao povo brasileiro, que por tudo que já fizeram para destruir o que veio da era Vargas, ainda não conseguiram. E essa avaliação, então, na opinião do senhor, deveria ser feita pelo menos mediante uma licitação para contratar a empresa que faria esse processo? Eu, na verdade, entendo que o próprio poder público dispõe de quadros para nomear uma comissão, mesmo sendo contrário à privatização da SEDAI. Vamos lutar, vamos tentar ver se chegamos a 2018, ao final de 2018, ainda com o governo controlando a integralidade das ações da SEDAI. Porque quem tem que resolver determinados impasses é o povo. Então é o processo eleitoral. A SEDAI foi a única empresa pública estadual praticamente que restou nessa avalanche de privatização que veio do governo Marcelo Alencar. Imaginar que se o Estado tivesse um banco, o Banerj foi privatizado, se o Estado tivesse um banco para contribuir para o seu desenvolvimento, não estaria na situação em que se encontra. Temos aqui na Assembleia Legislativa debate, né? Barcas, tudo que foi privatizado, o debate continua, né? Eu mesmo estou participando de um grupo, né? Uma frente parlamentar que envolve praticamente parlamentares federais e estaduais na defesa dos bancos públicos. Mas bancos públicos, só os federais. Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES, que são os bancos públicos. Então o Estado do Rio de Janeiro carece disso. E além da questão da SEDAI, estamos resistindo. Entrei com uma representação no Ministério Público contra a contratação sem licitação. O que o senhor pede nessa ação? Não, que o Ministério Público anule essa... Tome as providências. Não tenho notória especialidade, notório saber por que contratar a Fundação Getúlio Vargas sem licitação. Porque tem muita gente que pensa que a Fundação Getúlio Vargas é uma fundação pública.
E não é. A Fundação Getúlio Vargas hoje atende a claros interesses da iniciativa privada. A Fundação Getúlio Vargas, não por todos os seus integrantes, participa desse modelo de Estado mínimo, ou Estado nenhum. Contribui expressivamente para que o modelo liberal prevaleça. E aí, quando contrata a Fundação Getúlio Vargas, ainda sem licitação, está contratando o quê? Está contratando a cumplicidade. E nós não temos confiança no valor que vai ser dado pela Fundação Getúlio Vargas às ações da SEDAI. Então, estamos nos posicionando contra, porque queremos, ao contrário, que a SEDAI seja preservada como empresa pública, que caminhe para 100% do saneamento, contemplar a população com 100%, e continue sendo uma empresa pública, que caminhe até para nem ter lucro, para reduzir o preço da água, ou pelo menos para fazer cobranças diferenciadas. Que a água, reitero, é essencial à vida. Mas tem outras propostas para a recuperação das finanças estaduais. Eu, às vezes, fico olhando, tenho conversado com representantes do próprio governo. Não quer enfrentar a sonegação? A sonegação corre solta. A economia do Rio de Janeiro, ela é muito maior do que aquilo que arrecada. E não estou falando dos incentivos ou favores fiscais. Mesmo com tudo isso, a arrecadação é muito pequena, porque a sonegação é muito grande. Eu requeri, de entrada, com as assinaturas necessárias, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a sonegação. Como é que o governo não quer saber da sonegação? Quem são os devedores? Quem são os sonegadores? Porque quem paga o ICMS, por exemplo, é o consumidor. Quando não recolhe o ICMS, está fraudando os cofres públicos, mas está tirando o dinheiro de quem está contribuindo. Não é? Mas a empresa paga o ICMS. Não. Ela recolhe. Quem paga é o consumidor. Então, não sei por que o governo resiste em não querer investigar a sonegação. Porque ele deveria ser o primeiro interessado. Deveria ser a base do governo aqui na Alerj, deveria estar mobilizada no sentido de enfrentar a sonegação. Porque, na verdade, nós sabemos quais são os chamados grandes contribuintes ou grandes recolhedores, quais são os setores. Porque eu me lembro que houve um secretário de Fazenda, o Sassi, que ele criou a inspetoria de grande porte. Ele demonstrou claramente que um pequeno grupo de contribuintes, pequeno grupo era responsável por 85% da arrecadação. Então, concentrou a fiscalização nesse grupo. E a receita começou a aumentar. Logo depois, acabaram com a inspetoria de grande porte. Porque se esse grupo resolver sonegar, o impacto nas contas é muito grande, né, deputado? Não. Se resolver sonegar, não. Está sonegando. Pô. Não é se resolver. Há pouco tempo atrás, todo mundo viu, numa fábrica de cerveja, o desvio, para não passar no medidor, tinha um gato. Então, eu não quero aqui satanizar nenhum setor da economia, mas todos nós temos consciência de que combustíveis lubrificantes, supermercados, telefonia, quais são os setores que consumo? Tem que haver intenso. Uma fiscalização, então, né? Eu disse para o governador, e digo aqui para as lideranças do governo, só em instalar a CPI, a arrecadação aumenta. Agora, tem a questão da securitização. Deputado, então vamos voltar a falar sobre a securitização especificamente no próximo bloco, porque agora o nosso tempo está esgotado. Vamos tentar preservar a SEDAI pública. Não saia daí, a gente volta já já.